porque você não tem tempo, porque você não tem espaço mental, você não consegue ter descanso. O tempo que você tem, você tá preocupado, você tá ansioso, você tá sentindo mal. Olha, eu preciso anotar sempre no papel as minhas ideias do que eu quero falar aqui. Então eu tenho 3 temas que eu tinha anotado pra falar. Só que o que aconteceu? Eu sentei aqui, deu vontade de falar outra coisa. O que eu vou falar? Não sei, não tem pauta. Não, mentira. A vontade que me deu falar é sobre você que tá de saco cheio do mundo corporativo, você que tá de saco cheio dessa forma de trabalhar, porque você não tem tempo, porque você não tem espaço mental, você não consegue ter descanso. O tempo que você tem, você tá preocupado, você tá ansioso, você tá sentindo mal. Você tem um chefe muito complicado, você trabalha com pessoas muito desafiadoras, a tua qualidade de vida na área do trabalho tá muito ruim. É com você que eu quero falar. Pode ser que você, nesses últimos anos, começou a ter ideias, vendo o movimento de outras pessoas, e se eu fosse empreender? E se eu fosse ser um autônomo? E se eu fosse trabalhar de uma forma mais leve, uma forma mais tranquila, uma forma mais alinhada comigo? Esse vídeo é para te incentivar a dar um espaço para essa vontade, para esse sonho, e você começar a dar forma para esse sonho. O que normalmente atrapalha as pessoas de conseguir materializar uma nova realidade, de fazer uma grande mudança na vida delas profissionalmente é, primeiro, elas acreditam que não é possível. E elas podem ter isso reforçado pelos exemplos que ela vem. Ela não convive com pessoas que vivem disso. Ou se ela conhece alguém, ela fala que essa pessoa é muito diferente, então ela não consegue se inspirar com essa possibilidade. Então pode ser que você não está vendo que isso é possível, que isso é mentira, que isso é fantasioso, e aí você se sente impotente sem saída. Essa é a principal entrave. O segundo é que você pode ter criado a imagem de que empreender é muito sofrido, muito difícil, muito instável, e que você tá trocando 6 por meia dúzia, sabe? Que você vai sofrer, melhor sofrer com algo que pelo menos eu tenho ali o meu salário previsível todo mês. É super questionável a estabilidade no mundo corporativo, a não ser que você seja concursado e trabalha no trabalho público, mas pode ser que você tenha essa sensação de previsibilidade, pelo menos de 30 dias aí de previsibilidade, de que você vai receber aquele valor. Então pode ser que você foi vendo exemplos de outras pessoas, incorporando o medo delas e descobrindo que, cara, é muito duro também ser autônomo e empreendedor. Então se é duro de um lado, mas tem estabilidade financeira, e é duro do outro, pelo menos eu tenho uma certa previsibilidade, deixa eu ficar com essa aqui. Só que aí você continua nessa realidade sofrendo muito. Eu tô aqui para dizer para você que pode ser muito maravilhoso você ser um autônomo e empreendedor. Eu fiz essa transição, eu tive várias passagens profissionais, pude aprender várias coisas do mundo do trabalho, e eu fiz uma transição para a vida autônoma há uns 6, 7 anos. Perdi as contas já, mas uns 7 anos eu fiz essa transição profissional. Então eu passei por esse desafio e que não foi de cara, eu fiz algumas mudanças que não foi tão abrupto, assim, parece um pouco abrupto, mas não foi tanto. E não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que a trajetória autônoma é facinho, que você não vai ter problema, que todo mês você vai estar... Não. Mas o que eu quero te inspirar aqui, a minha ousadia, que você se sentisse minimamente inspirado aqui, de que pode ser um desafio que seja mais interessante do que o desafio que você está vivendo hoje. Os desafios da vida autônoma podem ser muito interessantes se você é uma pessoa que precisa de muita liberdade, de muita autonomia, se você é uma pessoa criativa, se você é uma pessoa que resolve muito bem problemas, que é uma pessoa que tem uma motivação para trabalhar própria. Talvez a jornada autônoma e empreendedora vai fazer mais sentido para você. Basicamente, ou você trabalha bastante para um trabalho que não faz sentido, ou você trabalha bastante para construir algo que é seu, que é significativo. Não quer dizer que você vai passar a vida trabalhando demasiado, vai chegar um momento onde você vai ganhar produtividade, mas no começo provavelmente você vai trabalhar bastante, mas você vai estar trabalhando bastante para construir algo que é muito significativo. Então existem sim vários desafios da vida autônoma e da vida empreendedora. E eu te convido, se você tem a vontade de ser autônomo e empreendedor, começar a desmistificar e dar o nome certo para os desafios. Ok, existe um desafio com relação à parte financeira, existe um desafio de ter que pensar tudo sozinho, existem vários desafios. Mas será que esses desafios não podem ser algo interessante?
Será que não vale a pena você lidar com esses desafios? A minha pergunta para você é que você vai ter desafio em qualquer trajetória. Qual desafio é aquele que você fala, cara, mas isso aqui vale a pena ser vivido, isso aqui vale a pena ser enfrentado, isso aqui vale a pena ser atravessado? E como que você pega cada desafio e começa a mitigar o risco ou se equipar emocionalmente para atravessar esse desafio? Então, por exemplo, uma coisa que os autônomos vivem muito é a solidão de tomar todas as decisões sozinhos. Eles sentem falta normalmente de alguém para conversar, mas não é qualquer pessoa, é alguém que vai discutir essas ideias, que vai ajudar essa pessoa a lapidar suas próprias ideias, que vai ajudar ela a ver o ponto cego. E aí você pode buscar coisas que te ajudem nesse sentido. Eu ofereço esse trabalho. Eu trabalho com muitos empreendedores e autônomos que relatam essa solidão, que sentem um alívio muito grande de poder discutir isso com alguém que está interessado no negócio acontecer, que está equipado para conseguir fazer essa facilitação. Então eu tenho um serviço que se chama sócia de aluguel, que é justamente essa demanda, né? Onde eu entro para te ajudar a pensar no seu negócio, mas eu não tenho compromisso e eu não tenho parte da sua sociedade. Você continua sendo autônomo. Esse é um serviço, você pode procurar outras formas e para cada desafio você pode encontrar soluções ou apoios ou facilitações. Como que você pode ter alguém facilitando cada etapa ou partes, ou como que você se estrutura para a parte financeira, por exemplo, que é um grande desafio da vida autônoma e empreendedora, porque você vai ter que ir atrás do dinheiro. Diferente no mundo corporativo, onde você precisa fazer o seu, você trabalha pra caramba, tem vários desafios, porém, exceto se você é da área comercial, você não tem que ir atrás da empresa vender, você não tem que fechar novos clientes e a tua renda, especialmente se você tem um salário fixo, não depende da qualidade, da prosperidade da empresa. Claro, ela pode entrar num problema financeiro muito grande e fazer grandes demissões, mas isso não é algo que você vê semana a semana, mês a mês. Na vida do autônomo, isso é muito mais reativo, responsivo, é o tempo inteiro. Então é uma habilidade que você vai ter que desenvolver. É muito difícil um autônomo empreendedor que resiste este aprendizado, que ele não quer lidar com a parte comercial. Você vai ter que lidar com a parte comercial, mas não necessariamente ter que lidar com a parte comercial precisa ser tão duro, tão desafiador. Vai ter desafios, mas como é que você olha para isso com uma vontade de desenvolver habilidades? Como é que eu melhoro a minha relação com o vender? Por que eu tenho tanta dificuldade de contar sobre o meu trabalho? Por que eu tenho tanta dificuldade de vender as minhas ideias? Por que eu sinto tanta vergonha? Como é que eu trabalho isso até isso não se tornar mais um problema? Você vai provavelmente ver vários relatos de pessoas empreendedores autônomos, como que eles superaram isso. Então uma coisa para te ajudar, se você tem vontade de ser um autônomo empreendedor, é buscar pessoas que sentem muita realização. Ou seja, que são pessoas apaixonadas de fato por serem empreendedoras e autônomas e que não ignoram e negligenciam os desafios, mas que elas entendem que os desafios fizeram ela crescer como pessoa e que é graças por ela ter superado esse desafio que ela também evoluiu como pessoa, porque não tem como a gente evoluir como profissional e não evoluir como ser, sabe? Tá muito junto, muito misturado. Então a minha recomendação é procure pessoas inspiradas que vão te mostrar os desafios, podem contar dos desafios que elas passaram e que estão passando agora, mas que conseguem superar esses desafios. Não importa quanto tempo leve, que ela tenha uma abertura para enfrentar esses desafios. Não tô aqui para te falar que a jornada vai ser só flores, mas que os desafios podem se tornar mais leves dependendo de como você responde a eles. É fácil? Não, é bem desafiador. Mas quanto mais a gente pratica, mais desenvolve isso, mais tranquila fica a nossa vida, mais fácil fica passar pelos desafios. As pessoas inspiradas, elas vão te ajudar a ver com um olhar de vale a pena, é desafiador, mas vale a pena. É algo que lá na frente eu vou sentir muita alegria de contar, não só para os outros, mas para você mesmo. Uau, olha isso que eu realizei, olha isso que eu desbloqueei em mim, olha isso que eu superei, olha quanto desafio eu superei e olha onde eu tô hoje, perto onde eu estava lá atrás. E começa a pensar também quais são os atributos positivos que você teria sendo autônomo e empreendedor.
Agora, esses atributos você precisa querer muito. Se você vê esses atributos com alguns pontinhos negativos, você não vai querer materializar isso na sua vida. Então, se você acredita que, por exemplo, um dos atributos para mim mais especiais da vida de autônomo empreendedor é a liberdade, a autonomia, que vem com responsabilidade. Agora, se você falar, mas é um problema ter muita liberdade, eu não sei lidar com tanta liberdade, é ruim para o ser humano ter tanta liberdade, sei lá, vai que você tem essa crença, tantas pessoas têm, é mais comum do que parece. Se você tiver essa crença, você não vai querer liberdade. A gente só materializa de fato aquilo que a gente quer muito, e para a gente querer muito não pode ter tanto conflito interno. Você quer liberdade, mas você quer mesmo, mas isso é muito importante para você? Para mim era muito. E aí eu construir uma vida em que isso se tornasse possível. Desapega do prazo, desapega do quanto recurso você vai ter que alocar para isso. Não importa quanto tempo leve, o que importa é você conseguir materializar isso e gerar essa transformação na sua vida. Você pode se organizar e se estruturar para se tornar autônomo e empreendedor, mas vai ter muitas coisas que você só vai aprender fazendo, só vai aprender experienciando. Mas esse assunto sobre aprendizado, conhecimento e empreendedorismo eu deixo para outro vídeo. É isso, e até o próximo vídeo.